Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, com renovada alegria, e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Uma boa noite para todos nós. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva num clima de interesse e atenção para com o tema que vamos refletir hoje, imbuídos da plena responsabilidade que nos compete na condição de cristãos. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a fé, a esperança e o amor como expressões da misericórdia de Deus. E a esse propósito manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: a fé leva o homem a acreditar sem ver. A esperança lhe assinala a aventura de dias felizes. Mas só o amor pode realizar essas virtudes, a da fé e da esperança. Como de praxe, nós buscamos uma base evangélica e fomos encontrá-la no versículo 13 do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo disse: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Em algumas traduções você vai observar que existe fé, esperança e caridade. Noutras traduções, fé, esperança e amor. Mas vamos iniciar esclarecendo o significado da palavra, por exemplo, misericórdia. Considerando que o título diz a fé, a esperança e o amor como expressões da misericórdia de Deus. A etimologia da palavra misericórdia indica que ela provém do latim misere, que significa miséria, necessidade, mais o sufixo cor ou cordis, que significa coração. Então, quando você junta miséria com cordis, você chega a algo que identifica-se como ter um coração solidário com aqueles que têm necessidade. Quando nos referimos aos atributos divinos, nós dizemos que Deus é infinitamente misericordioso em todas as suas atribuições. Dizemos que é um Deus único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo. Dizemos ainda que Deus é misericordioso e bom. Justiça é a faculdade de julgar segundo o direito e a melhor consciência. E nós estamos permanentemente efetuando o julgamento dos fatos, das circunstâncias, como também das pessoas. Da mesma forma que a misericórdia é a compaixão, é o pesar, é a piedade diante da dor alheia. Mas a grande pergunta que se torna o desafio é: será possível que andem juntas a misericórdia e a justiça divina?
Porque muitas vezes as coisas não saem do jeito que nós esperamos e nós nos sentimos punidos por Deus, apesar de termos esperança de que as coisas vão melhorar, mas no dia a dia, como diz o ditado popular, no miudinho, as coisas não vão tão bem quanto parecem. Será que Deus está tendo misericórdia de mim, da minha dor, da minha dificuldade? Será que Deus está sendo justo comigo? E nós chegamos a pensar isso porque esquecemos dos atributos da divindade. O cancioneiro popular Adoniran Barbosa, o grande Adoniran Barbosa, colocou na boca do filósofo Joca da música, em uma das suas produções musicais, algo extremamente importante do ponto de vista da misericórdia e da justiça divina. Adoniran disse assim: Deus dá o frio conforme o cobertor. Olha que interessante. Então essa imagem de lembrarmos Adoniran Barbosa traduz perfeitamente, no meu entendimento, a justiça e a misericórdia divina. O segundo elemento que precisamos entender o significado é a fé. Eu costumo dizer que a fé é um instrumento que mede a distância entre o homem e Deus. Quanto maior for essa distância entre o homem e Deus, menor será a sua fé. Quanto menor for essa distância entre o homem e Deus, maior é a sua fé. O benfeitor Emmanuel, na questão 354 da obra O Consolador, diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Olha que interessante. Guardar no coração a luminosa certeza em Deus. E que essa certeza já não é mais apenas uma questão da religiosidade, da crença religiosa da criatura. É algo muito mais importante. É saber verdadeiramente da justiça divina. E o Emmanuel diz mais: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Olha que interessante. Em vez de dizer eu creio, dizer eu sei que é assim, eu sei que Deus é justo, eu sei que a justiça divina me alcança para que eu melhore. Não basta apenas crer. É preciso viver essa crença. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. E ela sabe trabalhar sempre. Como Emmanuel disse, é guardar no coração a luminosa certeza, a fé vai intensificar a amplitude de sua iluminação. De ser esta luminosa certeza. Ou pela dor, ou pela responsabilidade, ou pelo esforço e pelo dever cumprido. Aparentemente simples, é assim que funciona. Nós precisamos considerar que a fé não é apenas uma aceitação abstrata de dogmas e verdades, por vezes incompreensíveis para a razão. Não, fé não é isso. Alguém disse e eu
Acredito. Não. Fé se vai mais além. A fé exige um conhecimento profundo, um despertar da consciência para a existência de um ser supremo, para a existência de uma vida além dessa realidade que nos cerca. Que quando desencarnarmos, quando o espírito libertar-se da matéria corporal, ele ascenderá a um novo plano, a uma nova vida, a vida espiritual, e na qual ele terá que prestar contas de tudo que fez na existência corporal, enquanto estava encarnado. É assim que funciona. Não é castigo, é apenas uma rotina que todo espírito que pretende evoluir precisa passar. E claro, as existências serão menos dolorosas na medida que o espírito estiver imbuído de que ele precisa conferir àquele corpo no qual está encarnado condições para que aquele corpo, que aquela criatura se torne um homem de bem, homem no sentido espécie humana, não questão do gênero masculino. A fé é a disponibilidade que brota no coração humano. É uma decisão do espírito, no qual a profundidade da pessoa, em sã consciência de si mesma, e plena, cheia da liberdade de amar, se une, se junta a uma integração do intelecto, da vontade, da memória, da afetividade. Por quê? Porque tem plena consciência de que precisa e pode melhorar, pode evoluir. A fé é a primeira virtude cristã, parâmetro de todas as outras. Apesar de Paulo afirmar lá no versículo 13, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que o amor é a maior de todas as virtudes cristãs. Sim. Vamos entender que a referência que se faz a Deus nesse contexto é uma referência perfeita. Obviamente que a fé em Deus é a força motriz que nos impulsiona para todas as conquistas espirituais, no chamado caminho ascético. Que significa ascético? Aquele que se volta para a vida espiritual. Nós temos que prestar atenção na vida material? Sim, temos. Temos obrigações materiais, sem dúvida. Mas o nosso principal objetivo deve ser a vida espiritual. Por quê? Porque aqui continua. Somos espíritos imortais. O corpo em algum momento vai desaparecer. E a esperança? A esperança é um sentimento todo pessoal. Você não tem como desenvolver a esperança alheia. Nós não podemos dar esperança, nós oferecemos situações que a criatura pode desenvolver. Um olhar sobre a circunstância oferecida, um olhar esperançoso ou desesperançoso. Santo Agostinho considerava a esperança como algo que tem como objeto o bem e o futuro.
Ele não colocou apenas o futuro, mas ele colocou em primeiro lugar o bem. Lembremos que os adeptos do Espiritismo, os praticantes, os simpatizantes, alimentam como todo e qualquer ser humano as esperanças da existência terrestre, de realizar os seus sonhos, de superar os desafios que se apresentam, com base na confiança em Deus e em si mesmos. Se você não tiver confiança, se você não tiver fé em Deus, como é que você vai enfrentar as dificuldades da vida? Se você não tiver fé em você mesmo, como é que você vai enfrentar as dificuldades da vida? Agora, é fato também que aquele espírita que está sintonizado com as realidades espirituais, ele cultiva algumas esperanças, alguns tipos de esperança que não são muito comuns entre todas as pessoas. Por exemplo, a esperança de crescer. A esperança de crescer, de progredir, de melhorar, se projeta no plano da evolução espiritual e faz com que o indivíduo, então, se esforce pela sua autoeducação dos sentimentos, se esforce em se tornar uma pessoa melhor. Uma outra circunstância, um outro exemplo, a esperança de pagar as nossas dívidas nos ajuda a atravessar os dias difíceis sem revolta, numa ação construtiva. Por maior que seja a dificuldade financeira, você não pode dizer, eu não vou conseguir. Não. A esperança recomenda que você diga, eu vou conseguir. Virá uma solução. Um outro exemplo, a esperança de voltar bem para casa. E aí a casa não é a casa física que nós moramos, mas é o retorno ao mundo espiritual. Sem comprometer o nosso futuro espiritual com novas dívidas na vida corporal, na vida material. Voltar bem para casa é voltar sem o peso das imperfeições que nós trouxemos e que durante a reencarnação devemos eliminar pelo menos uma. O propósito de todas essas esperanças que foram faladas, de crescer, de pagar as dívidas, de voltar bem para casa, de existir de uma forma geral, é atender à paciente espera de Jesus Cristo, de Jesus, pela nossa regeneração. Aquela esperança celeste projetada em nós para que a gente desenvolva no íntimo as virtudes que vão realizar aquele apelo que Jesus fez. Que apelo foi esse? Brilhe vossa luz. Que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Jesus não disse isso? Porque Jesus disse, brilhe vossa luz. Para que a gente possa desenvolver intimamente as nossas virtudes, que eu denomino virtudes crísticas, todas inspiradas pelo Evangelho de Jesus. O benfeitor Emmanuel, no capítulo intitulado Evolução e Aprimoramento, do Livro da Esperança, a obra chama-se Livro da Esperança, lá na página 21 ele diz algo muito interessante. Diz o Emmanuel, nosso aprimoramento moral corre
por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Realizar-se no sentido de colocar o aprendizado em prática. Olha que interessante. Meu aprimoramento moral, o seu aprimoramento moral, o aprimoramento moral das pessoas não depende de terceiros, depende de cada um. E aí o Emmanuel faz uma comparação com a sala de aula convencional. O professor ensina, mas é o aluno que aprende, é o aluno que coloca em prática o seu aprendizado. Mas ele diz ainda, os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, aí ele coloca uma conjunção adversativa, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Olha que interessante. E ele arremata dizendo, meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. A todo instante, a toda hora, a todo momento, a cada segundo, nós recebemos uma oportunidade para fazer melhor, de melhoria, para evoluir o nosso espírito. A lei divina está íncita no homem. Nós trazemos ela na consciência, sem dúvida. Daí a nossa responsabilidade com o nosso próprio destino. Querer atribuir a terceiros, a outras pessoas, o nosso destino é injusto e equivocado. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo, que cada um de nós possa trazer dos compromissos assumidos em outras reencarnações, todo mundo possui sobra de tempo, do tempo que é um patrimônio igual para todo mundo, do tempo que cada um de nós dispõe, mas que precisa ser usado com sabedoria. A nossa vontade tem que ser bem administrada. Porque muitas vezes nós nos equivocamos e agravamos as nossas dores. E o Emmanuel diz, a fim de que te consagres ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Essa é uma decisão unilateral. Sou eu, é você que toma essa decisão. Eu sempre estou tendo oportunidade de me consagrar ao serviço do bem, ao que ele chama de estudo iluminativo, de buscar novos conhecimentos que permitam o progresso do meu espírito, que me fortaleçam na luta do dia a dia. Lembre-se do título da reflexão: a fé, a esperança e o amor como expressões da misericórdia de Deus. As dificuldades que se nos apresentam diariamente são todas oportunidades maravilhosas que representam a misericórdia de Deus para conosco. Vejamos agora o que significa o amor. A nossa confreira Cláudia Pinheiro, lá da Fundação Allan Kardec, São Paulo, ela diz, o ser desperto, aquele que busca a instrução das verdades eternas, tem sede de amor. Percebe que há mais coisas entre o céu e a terra e, por isso, coloca-se a caminhar. Olha que interessante. O ser desperto é aquele que está, vou usar uma expressão dos jovens, está plugado com a realidade. Ele sabe que a todo instante está recebendo uma oportunidade de melhoria, de crescimento.
ele vive incessantemente buscando a instrução das verdades eternas e que para o cristão estão no Evangelho de Jesus. E ele sempre vai, dia após dia, construindo o seu próprio futuro, com base na fé, com base na esperança, com base no amor. Santo Agostinho afirmava que à medida que o amor cresce em você, a beleza também cresce, pois o amor é a beleza da alma. Olha que interessante. Quando a gente combina, então, o pensamento de Santo Agostinho com o pensamento da Cláudia Pinheiro, a gente conclui que o amor é algo tão desejado e tão desafiador que somente aquele que o deseja ardorosamente pode colocar-se diante do desafio que é amar. Agora, lembrando a recomendação lá da Cláudia Pinheiro, buscar a instrução das verdades eternas. E nós vamos conseguir essa instrução conhecendo em profundidade o Evangelho de Jesus, a boa nova de Jesus. No capítulo 62 da obra Religião dos Espíritos, a propósito do tema amor, o Emmanuel nos traz o seguinte ensinamento. Ele diz: ama os que não te compreendem. Olha que desafio. E ora pelos que te injuriam. Outro desafio enorme. Mas aí ele dá uma justificativa. Ele diz: porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos. E erguer-te-á o ânimo aqui além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. E eu achei fantástica essa observação do Emmanuel. Capítulo 62, Religião dos Espíritos, é o nome da obra. Amar os que não nos compreendem e orar pelos que nos injuriam, que nos caluniam. Ou seja, amar os inimigos. Mas a justificativa do Emmanuel é fantástica. Ele diz que a lei, Deus, conhece o motivo porque cada uma dessas criaturas está cruzando o nosso caminho. Não é por acaso, nem tampouco por azar. Nós precisamos estar com elas. E aí aparece uma coisa importante, que é o instituto familiar, a família. Nós estamos na família que precisamos, porque lá, muito provavelmente, estarão os nossos grandes desafios de ajuste e reajuste das nossas imperfeições pretéritas. E da mesma forma que a lei reconhece o motivo ou conhece o motivo daquele que cruza o nosso caminho e que nos faz alguma coisa de ruim, da mesma forma essa lei ergue o nosso ânimo, nos fortalece, nos instrumentaliza, nos alenta, para que a gente continue no que o Emmanuel chama de apostolado do amor. E a principal manifestação do amor pelo próximo está em servir esse próximo. Não basta simplesmente aceitá-lo, compreendê-lo, perdoá-lo, mas servi-lo. Dar a nossa melhor parte para ele. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga,
eu fui buscar num texto de Santo Agostinho, muito bonito, os elementos com os quais eu pretendo enfeixar na nossa reflexão de hoje sobre a fé, a esperança e o amor como expressões da misericórdia de Deus. Diz Santo Agostinho: quem exercita sua fé por meio do amor precisa ter esperança no que Deus promete. Então, de uma forma assim bem prática, Santo Agostinho fechou os elementos importantes, que inclusive fazem parte do título da reflexão: fé, esperança e amor. Eu vou repetir. Quem exercita sua fé por meio do amor precisa ter esperança no que Deus promete. A esperança é, portanto, parceira da fé, visto que a esperança é necessária, melhor dizendo, enquanto não vemos aquilo em que cremos. Caso contrário, por vermos, falharíamos. Olha que interessante. O que é que a gente não vê, mas que a gente crê? A vida futura. Que nós somos um espírito imortal, que nós vamos regressar em espírito para o plano espiritual depois da nossa desencarnação. E ele chama uma atenção importante, Santo Agostinho, que se nós tivéssemos plena certeza e víssemos isso, talvez a gente falhasse. Não ver esta circunstância nos deixa triste, não saber o que vai nos acontecer no futuro. Mas a esperança de ver nos conforta. O amor, de Santo Agostinho, também é parceiro da fé. Nós ansiamos, ardemos de desejo por ele e temos fome e sede dele. Algo lá que a nossa confreira havia falado. Então, juntos, há fé, esperança e amor. Exatamente os elementos que compõem o título da reflexão como expressões da misericórdia de Deus. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho, da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.